Olá, bom dia. Hoje é uma quarta-feira, é o dia 11 de dezembro e estou aqui embaixo de uma das nossas árvores, um pé de ameixinha. São quase 10 horas da manhã e um pouquinho de sol, né? E nós vamos estudar aqui a lição número 2 do primeiro trimestre de 2020, né? A lição sobre Daniel. O título aqui é De Jerusalém a Babilônia. Essa lição, ela por um lado é muito triste, porque eles foram levados cativos, né? Começou a destruição da Judéia, né? Essa foi a primeira leva, que Daniel foi também levado para Babilônia. Ele e seus 3 companheiros passaram por maus bocados, venceram. Por isso, pela sua vitória, também é uma lição boa, né? Que serve muito para nós, nossos dias de hoje, especialmente para jovens, mas para todos. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse importantíssimo estudo. Fica conosco em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, então aqui está: a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel 1, versículo 17. Daniel foi o único que propôs em seu coração a ser fiel a Deus e não se contaminar com a alimentação das iguarias do rei. E teve mais 3 adeptos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes babilônicos. Daniel chamou-se Beltesazar, não é Belsazar. Belsazar foi um rei, mais adiante ali resolveu tomar vinho dos copos sagrados e foi morto por Ciro. Bom, qual é que era a situação aqui que nós queremos destacar? Primeiro, vamos pegar aqui a parte domingo sobre a soberania de Deus. Parece aqui que Deus perdeu a guerra para Nabucodonosor. Porque aqui, Nabucodonosor invadiu a Judéia. A resistência não foi lá grande coisa, não destruiu ainda a cidade de Jerusalém. Ele fez na 3ª invasão. E aparentemente, eu digo aparentemente porque na realidade não foi assim, Deus não pôde fazer nada contra Nabucodonosor e os seus deuses, né? Levaram cativo quase todo mundo, pelo menos os melhores, os mais promissores, né? Levaram cativos. E a política de Nabucodonosor e da Babilônia, que era diferente dos medo-persas que vieram depois, era aproveitar-se dos bons cérebros, levar os bons cérebros com eles, né? Principalmente jovens, e que fossem fisicamente perfeitos, né? Fazer uma lavagem cerebral com esses jovens, reeducá-los com a cultura de Babilônia, levá-los a adorar os deuses de Babilônia, para que assim fossem úteis ao rei de Babilônia e também assim deixassem de ser inimigos de Babilônia, né? Eles levariam para que esses jovens cooptassem Babilônia. Assim eles faziam com todos os países que eles conquistavam, não só com a Judéia. A Bíblia só fala da Judéia, lógico, né? Eles faziam com os outros também. Então, dessa maneira, Babilônia evitava que líderes promissores se tornassem inimigos, enquanto que transformava esses líderes promissores em aliados, né? Isso é o que quis fazer com Daniel e seus companheiros. É por isso que Daniel tomou uma firme decisão. Não,
eu não vou me contaminar, ou seja, eu não vou deixar de servir o meu Deus verdadeiro para servir esses ídolos ridículos. Né? É por essa razão, né, que Daniel não iria comer aquelas carnes, aqueles preparados, tomar aquele vinho, etc., álcool, etc., etc. Já em si, essas coisas não são saudáveis, né? Porém, tinha mais por trás disso. Não sei por que a lição não apresentou isso, né? Não coloca essas coisas super importantes, né? Bom, então vamos seguindo aqui adiante. A soberania de Deus. Já disse, parecia que Deus tinha perdido a guerra contra Nabucodonosor, e mais adiante ainda, quando pela terceira vez Nabucodonosor foi à Judeia, destruiu a cidade de Jerusalém, derrubou grande parte do muro da cidade, e principalmente destruiu a casa de Deus, onde Deus habitava, onde estava o Shekinah, onde estavam os seus mandamentos. Destruiu tudo, tudo. Então não é de se supor que esse Deus foi mais fraco que Babilônia e os seus deuses? Felizmente não, porque isso estava nos planos desse nosso Deus, que também é nosso Deus, não é? E ele estava administrando. Abaixo de Deus, Nabucodonosor cumpria os planos de Deus. Certo? É assim que tem que ser visto isso. E Nabucodonosor se achava, porque Nabucodonosor não via o Deus verdadeiro ao seu lado, os anjos dele dando conselhos, etc. Faz isso, faz aquilo, etc. Aliás, não era para derrubar o templo de Jerusalém. Leiam lá em Jeremias capítulo 51, né, o penúltimo capítulo. Não era para derrubar o templo. Eles exageraram. Por causa disso, o seu império durou pouco, né? Não chegou nem a 100 anos, longe disso. E por causa disso foi destruído depois, mas destruído pelos Medo-Persas. Bom, então Deus de fato é soberano, né? Agora vamos ver aqui a questão de Daniel e seus companheiros, né? É o restante da lição. Em primeiro lugar, em que momento Daniel tomou a decisão de não se contaminar? No pior momento. E teve que ser no pior momento. Ou seja, no primeiro dia em que eles chegaram em Babilônia, em que tiveram que comer do alimento do rei. Porque se não fosse no primeiro dia, se fosse no segundo dia ou no 10º dia, eles já teriam comido. Com que moral ele iria pedir um favor para Aspenaz, que era o chefe dos eunucos? Me diz, com que moral? Não. Ele teria que não se contaminar, ou seja, não comer nenhuma vez. Mas agora pense, nesse primeiro dia, a primeira vez que eles estavam lá, era tudo novidade, era tudo diferente. Eles estavam presos, eles eram subjugados, eles eram cativos, não era a pátria deles, ali os pais deles não estavam, eram estrangeiros, enfim, tudo desfavorável, né? Foi nessa condição que Daniel disse aos seus companheiros, eu vou falar com Aspenaz, fazer uma proposta para ele, né? Tá, mas que proposta? Nós não vamos comer essa comida aqui, nós queremos só vegetais, né? Cereais, essas coisas, e água. Não queremos beber vinho. Não vamos comer carne de porco, nem carne de, sei lá, javali, ou sei lá o que mais tinham, né? Camelo, sei lá, cavalo, não sei. Mas enfim, e além de tudo, ainda esse alimento impuro era oferecido aos ídolos. Faziam um cerimonial ali antes. Bom, então imagina como não deve ter sido difícil para Neemias ser o copeiro do rei, que cuidava justamente da bebida e do alimento do rei, mais adiante, né? Bom, mas o que vamos propor? Vamos fazer uma proposta de 10 dias, porque fazer uma proposta de um mês já é muito tempo, uma proposta de um ano, porque em um ano, se nós nos cuidarmos bem, fizermos exercício físico, etc e tal, fizermos halterofilismo, assim a gente vai demonstrar que a gente, que esse nosso regime é bom, é positivo.
Mas isso eles não aceitam. Não aceitam. Não vai passar. Tem que fazer uma proposta curta. Vamos fazer uma proposta de 10 dias. Né? Pois é, mas 10 dias, mas pensa, você raciocina comigo, em 10 dias muda o que no nosso corpo? Esses jovens já vinham se alimentando de modo correto, eles já eram saudáveis, eles já eram fortes. Como é que eles se tornariam agora continuando a comer as mesmas coisas de antes, o mesmo regime saudável de antes? Como é que eles iriam ser muito mais saudáveis a ponto disso ser constatado visivelmente? Porque não havia como medir naquela época, instrumentos de medição, não é? Exame de sangue, essas coisas todas não havia, tinha que ser no olho. Né? Bom, então eu estava num dilema. Propor um teste curto de 10 dias e correr o grande risco disso não dar certo, porque em 10 dias nada muda no corpo, que já é saudável. Né? Em 10 dias nada muda. E principalmente porque eles não iriam mudar o regime deles, eles iriam continuar o regime de antes. Não é? E 10 dias não muda, a não ser que Deus faça um milagre. Então, a permanência deles em Babilônia dependia, a permanência deles em Babilônia e a fidelidade deles dependia do milagre divino, certo? Dependia disso. Era isso. Eles precisavam do milagre. Essa era a situação. Portanto, teriam que ter fé. Entenderam? Pois bem, Aspenaz pensou assim, tá louco? O rei me incumbiu de fazer com que esses jovens fossem saudáveis, etc., que comessem as comidas dele, do rei, que era a melhor do ponto de vista deles. Né? Mas 10 dias, ele pensou, bom, 10 dias passa rápido, ele nem vai notar. Vamos lá. Fez o teste dos 10 dias, e no final dos 10 dias, eles demonstraram que eram bem mais fortes que os outros. Aspenaz deve ter pensado, mas como? Em 10 dias? Agora Aspenaz se emocionou, se entusiasmou, porque eles teriam 3 anos para serem reeducados, para receberem lavagem cerebral, para serem educados na cultura de Babilônia, conhecer bem a cultura desse país, como é que eu diria, idolátrica. Eles têm que conhecer os ídolos, têm que conhecer, enfim, tudo, o ritual, conhecer toda a história da Babilônia, estratégias, etc. Para poder servir ao rei, dar conselhos, conhecer profundamente, né? Para ajudar o rei a pensar. Bom, gente, esses 10 dias significaram que eles se tornaram, no final dos 3 anos de curso que eles fizeram, 10 vezes melhores que os seus professores. Ou vocês acham que quem foram os professores deles, se não foram aqueles magos, que logo depois, mais adiante, mas logo depois daqueles 3 anos, falharam em revelar ao rei o sonho que ele esquecera. Pensa você o seguinte, no final dos 3 anos, alguém aplicou uma prova aos jovens, aqueles 3 e outros jovens que também estavam sendo. E essa prova não diz na Bíblia, mas parece que também foi aplicada aos seus professores, ou seja, aqueles magos, adivinhos, astrólogos, etc. e tal. Porque senão, como é que Nabucodonosor teria dado também nota aos seus professores, aos magos, aos grandes sábios de Babilônia? Porque o próprio rei constatou que os 4 jovens eram 10 vezes mais capazes de dar respostas acertadas do que os magos. Eles eram superiores aos seus professores.
Então os primeiros 10 dias significavam os últimos 10, últimos 10 vezes mais poderosos intelectualmente do que todos os outros, inclusive os grandes sábios de Babilônia. O rei deve ter ficado decepcionado com os sábios. Agora pense bem como o rei não ficou encantado com aquele Deus, com o regime. Não sei se ele ficou sabendo do regime dos 4, mas mais de menos dele ia descobrir. O rei descobre tudo, né? Tem os fofoqueiros e tem os que informam, por um lado, por outro. E eles foram prestigiados, né? Porque eles eram muito mais úteis ao rei do que os seus professores, do que os sábios, do que todos aqueles inteligentes. Esses, né, eles eram melhores do que os que inventaram aquela cultura, aquela idolatria e tudo. Eles entendiam mais disso do que eles. Agora, jovens adventistas, presta atenção no que eu vou dizer. Você que, principalmente você que é universitário, ou que já está no 2º grau, ou que vai ser universitário, ou que é universitário, você vai ter que estudar matéria evolucionista, matéria disso, daquilo que você não concorda, que não concorda com a Bíblia, certo? Estude, não deixa de ser burro, estude profundamente e saiba melhor do que o teu professor. Isso não quer dizer que você deva concordar com isso, porque os jovens aqui estudaram a cultura de Babilônia, mas não foram cerebralmente lavados, continuaram sendo fiéis a Deus. Portanto, estude. E quando for responder a uma prova, diga assim: segundo o autor fulano de tal. Logo você está dizendo que você não concorda, né? E até você pode escrever: eu não concordo. Mas se você souber responder o que aquele professor quis te ensinar, ele não pode te reprovar. E se ele te reprovar, nas universidades tem instâncias para você recorrer. E se a universidade não te ouvir, você vai para a justiça comum e ali eles te ouvem. Porque nós temos liberdade religiosa nesse país. Portanto, se você conhecer a cultura ou o conhecimento que eles querem te ensinar, e se você não abrir mão do conhecimento bíblico que você tem que saber, você será um vencedor, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Beltesazar, né? Com todos os nomes. E inclusive os nomes deles foram alterados para que eles esquecessem das suas origens. Eles nunca esqueceram. Gente, jovem, quando põe alguma coisa na cabeça, se torna poderoso. Mas eu vou dizer aqui, eu fui professor, agora não sou mais, estou aposentado. Não são tantos os jovens que têm essa determinação, infelizmente. Mas os poucos que têm fazem uma diferença enorme, né? Bom, vamos continuar aqui. Eu não quero que essa lição fique muito... nosso estudo fique muito longo, né? Então, tudo começou com a firme decisão de um deles, Daniel, né? E essa decisão foi mantida pelos 4. E esses 10 dias eram insuficientes para mudar alguma coisa em corpos que já vinham se cuidando conforme o plano de Deus. Então eles necessitavam de um milagre, né? Porque se eles propusessem alguma coisa razoável, por exemplo, 6 meses, 1 ano, coisa desse tipo assim, Aspenaz não poderia aceitar. Ele seria morto. Então todo mundo ali precisava de um milagre. E Deus providenciou o milagre, né? E Deus honrou, como diz aqui na lição, Deus honrou a lealdade dos 4 jovens hebreus. E ao final dos 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais nutridos do que os outros que comeram da mesa real. Aliás, aqui tem mais um probleminha, né? Um problemão. Esses 4 tinham que comer escondidos em outro lugar. Porque se eles fossem comer na mesa real, como esses aqui comeram, logo seria percebido isso, né?
Então foi tudo uma espécie de algo que era feito de forma ilegal. Tem vezes, gente, que nós precisamos agir contra a lei do nosso país, se essa lei é incompatível com a Bíblia, né? Logo virá o decreto dominical. E eu vou fazer um alerta grave aqui. Aqueles que não concordam com a música gospel em nossa igreja, ou seja, música batida, que é o rock, né? Mas cantam junto, eu quero ver como é que esses vão se manter em pé quando vier uma coisa pior, que é o decreto dominical. Se nem na música se mantém em pé, né? Isso eu quero ver. Eu nem quero ver. Né? Porque quase todo mundo canta junto. Não concorda, mas apoia. Se os que não concordam não cantassem, eles tirariam essa música, porque ficaria meio silencioso dentro da igreja, né? Faça isso. Faça isso, apoie isso. Eu quero ver você ficar em pé. Quando vier a prova que veio para Daniel, né, e seus companheiros. Bom, vamos concluindo aqui, que essa lição aqui é extremamente importante. Eu fiz hoje um resumo. Aí se passaram 3 anos, eles estudaram e se aplicaram. Eles se alimentaram corretamente, fizeram exercícios físicos, porque não adianta só se alimentar corretamente sem exercício físico, o corpo precisa. Não adianta só fazer exercício físico sem se alimentar corretamente, né? Eu já sou vegetariano há 19 anos. Nunca fiz volta de ser vegetariano e nunca vou fazer. Simplesmente deixei de comer carne e pronto. E agora que eu estou aposentado, estou cuidando melhor da minha saúde. Sempre cuidei, mas nem sempre tinha tempo. Às vezes tinha que trabalhar tanto. E o meu trabalho sempre foi sedentário. Ou seja, eu fui professor é uma atividade sedentária. Agora que eu estou aposentado, eu cuido mais da minha saúde. Eu me exercito entre 8 a 10 horas por semana. Né? E estou notando a diferença. Quem dera tivesse começado bem antes já. Mas não tinha tempo, era complicado. Bom, no final dos 3 anos, o Nabucodonosor, ou ele aplicou o teste, ou ele estava lá quando o teste foi aplicado. E eu desconfio que o teste foi aplicado aos jovens desses 4, aos outros que estavam também ali comendo da mesa do rei, e inclusive aos professores, ou seja, aos magos, etc. Porque, enfim, a nota foi dada a todos, né? O rei constatou, caramba, esses 4 jovens responderam 10 vezes mais perguntas do que todos os outros, inclusive 10 vezes mais sábios e mais competentes que os magos. Porque se não tivesse aplicado prova também aos magos, e parece que aquilo era o costume naquela época, como que ele poderia fazer essa comparação? Da onde? Ele fez a comparação. Então, se você é jovem adventista, estudante, não importa 1º grau, 2º grau, 3º grau, doutorado, você não importa. Fique mais capaz que o teu professor. É impossível? Naquela matéria que ele está te dando, não. Se você estudar muito, né? E principalmente se você cuidar da sua saúde, óbvio. E for um bom cristão, porque você vai precisar de um milagre. Vocês acham que aqueles 10 dias não foi um milagre? Foi. Não tinha como, ao natural, eles conquistarem um corpo mais saudável que o que eles já possuíam. Assim como era impossível a eles se tornarem 10 vezes mais capazes do que os seus professores, do que os magos, etc. e tal, em 3 anos. Eles precisaram de um milagre. E Deus fez o milagre. Você, se você é jovem adventista, vai precisar de um milagre para ser melhor do que os sábios da universidade. Mas você consegue. Eles aqui conseguiram. Você consegue. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Hoje existe o ENADE, o Exame Nacional dos Cursos Superiores. Existe o ENEM, que é o Exame Nacional dos Cursos Médios, e o ENADE, cursos superiores.
As universidades estão atrás de alunos capazes, alunos que tirem notas altas. Porque se esses alunos tirarem notas baixas, o MEC vem e fecha o curso. E isso dá uma má imagem quando a nota é baixa, mesmo que não feche. Os alunos estão procurando, os que pagam, os que têm dinheiro, estão procurando universidades com notas altas. O povo adventista tem essa capacidade. Que se Daniel e os seus companheiros vivessem hoje, as universidades estariam atrás deles, especialmente nos Estados Unidos, onde eles pagam, dão bolsa de estudo para quem é competente, para quem se esforça. E é jogador de basquete. Nós, adventistas, temos que ser cabeça, não cauda. Temos que ser como Daniel. Não é? Enfim, concluindo. Deus honra aqueles que o honram, aqueles que lhe obedecem. Deus é soberano. Parece às vezes que está tudo sendo perdido, né? Mas é o contrário. Ninguém pode ver Deus por aqui, eu nunca vi Ele. Mas Ele está no comando, Ele está no controle, ou seja, sabe tudo, está no comando, ou seja, age sobre tudo. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa nós. Que sejamos cabeça e não cauda. Sejamos mais saudáveis que os outros. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.